Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas a gente está aqui para apresentar a quarta peça de prática constitucional para vocês. Bom, lembrando do caso da Dona Maria e da Dona Ana, tá? Dona Maria foi com a sua filha, né, até a loja Zumbi para adquirir um pacote de internet, tá? Banda larga, também um pacote aí de TV a cabo, tá? No entanto, houve aí, na hora de adquirir esse serviço, Dona Maria, ela foi impedida de assinar o contrato, porque já tinha mais de 70 anos, está na época de pandemia, né? Vai que acontecesse alguma coisa, então era meio arriscado. Ela é grupo de risco, né? Então, foi falado que quem tinha que assinar por ela era a filha dela. Como Dona Maria é tradutora e precisava muito do serviço prestado, ela aceitou que Ana, sua filha, assinasse, né, o contrato, por mais que fosse Dona Maria que a responsável financeira e a consumidora final do produto. Perfeito. No entanto, o serviço que estava para ser realizado em 7 dias só foi sido realizado 11 dias após a data marcada. Esqueci de dizer, quando Dona Maria foi fazer a assinatura lá, né, foi assinar a internet e a TV a cabo, ela foi obrigada a adquirir a telefonia fixa e um celular, a telefonia móvel, tá? Então, na hora de instalar o serviço, atrasou 11 dias, por conta disso, Dona Maria perdeu o serviço de tradução que já estava contratado, tá? Teve que pagar o celular que ela não queria, a telefonia fixa que ela não queria, teve que pagar as mensalidades, e no dia da assinatura, a empresa não conseguiu instalar a TV a cabo. No entanto, passou aí 2 meses, né? E Dona Maria tentando que seja instalada a TV a cabo, não foi instalado e ainda foi cobrado o valor da assinatura de TV a cabo. E ainda mais, foi cobrada a taxa de instalação, sendo que no contrato estava previsto que essa taxa de instalação seria gratuita. Além disso, tá? Ao instalar a internet, acabou ocasionando danos ao imóvel de Dona Maria, tá? A parede que teve que ser reformada. Veja, então, são inúmeros pedidos que aconteceu. Tá? E você, representando o Josué, propôs a ação lá no juizado civil, tá? Requerendo uma ação lá com repetição em débito, né? Reparação de danos materiais e morais com repetição em débito. Aí, você teve inicialmente uma sentença julgada procedente, só para poder instalar o serviço de TV a cabo, e nada a sentença falou sobre a questão dos danos materiais e morais. O que você fez? Tá? Você fez um embargo. Tá? Embargo foi a peça anterior, embargo de declaração, pedindo aí para que o juiz se manifestasse sobre a questão aí dos danos morais e materiais, né, da repetição em débito, que não foi falado. Aí, o juiz acatou em partes do seu pedido. Falou, realmente julgou procedentes os seus embargos, porém parcialmente providos. Veja que é diferente. Procedente é quando o juiz aceita o recurso, porque preenche todos os requisitos. Prover ou não prover, ou parcialmente prover, quer dizer que reconhece em partes o pedido, parcialmente provido, não reconhece o pedido do recurso, ou reconhece totalmente, tá? Então, conhecer é receber o recurso, porque ele tem todas as suas características. Prover é julgar procedente, certo? Nossos embargos foram julgados procedentes, e foi aí proferida a sentença no sentido de agregar a condenação, além da instalação
do serviço de TV a cabo, também a reparação pelos danos materiais e lucros cessantes de Dona Maria, inclusive a repetição em débito. No entanto, a sentença não reconheceu o dano moral sofrido por Dona Maria ao ter sido, ao sofrer aí uma discriminação por conta da idade e não poder assinar o próprio contrato. Tá? E aí é que chega a vocês. A Dona Maria ficou inconformada com isso, porque ela sofreu uma discriminação. Certo? Tendo ela sofrido uma discriminação, ela procura novamente José e fala assim, olha, eu quero recorrer. Aí cabe vocês a fazer a peça, o recurso cabível. E o recurso cabível chama-se recurso inominado. É um recurso diferente porque ele está na esfera do juizado especial civil, dos juizados especiais da Lei 9.099. Então, o que você vai pedir? Tá? Você vai pedir os danos morais. Os danos morais. Com base em quê? O juiz, quando prolatou embargo, ele fundamentou da seguinte forma. Contudo, o juiz, em sua fundamentação, apontou que, por mais que a atitude da empresa ré fuja de qualquer tipo de razoabilidade justificável e agindo com evidente má-fé e dissídia por parte dela, não há motivos para a condenação a danos morais, pois houve mero dissabor por parte das autoras, em vista que, infelizmente, essas coisas acontecem diariamente com essas empresas de telefonia. Então, esse foi o fundamento do juiz. E é com base nesse fundamento é que você vai recorrer. Então, houve a intimação da sentença e você tem que recorrer. O nome do recurso? Recurso inominado. Bom, vou compartilhar com vocês agora o esqueleto da nossa peça de recurso inominado. Tá? Rapidamente aqui. Seja lá. Ai, perdão, gente. Deixa eu... Vamos lá. Tá aí um esqueleto para vocês. Deixa eu melhorar aqui. Aí, tá? Veja, o recurso inominado, a lógica de estrutura funciona mais ou menos do que do recurso de apelação. Então, eu preciso de duas peças, tá? Que elas vão sendo interpostas ao mesmo tempo. Inclusive, você faz uma na sequência da outra, conforme eu vou mandar o esqueleto para vocês. Então, a primeira peça, a peça de interposição, eu dirijo ao juiz da causa, tá? Então, eu vou dirigir ela ao juiz de direito do Juizado Especial Civil de Taubaté, aquele que proferiu a sentença, tá? Conforme está aqui indicado. Tá? Não esqueçam de sempre, em todas as partes desse processo, indicar a prioridade de tramitação, tá? Porque nós vimos lá na nossa primeira peça que esse processo tem prioridade de tramitação por se tratar de matéria de idoso, está previsto no Estatuto do Idoso. Indicar as partes recorrente, Maria e Ana, e recorrida. Por que Maria e Ana ela pode recorrer? Porque um dos requisitos, né, de admissibilidade do recurso é a sucumbência, ou seja, parcial ou total. De alguma forma, você ter perdido, tá? Mesmo que seja parcialmente ou totalmente. No caso da Dona Maria e a Ana, elas perderam parcialmente. Perderam o quê? Os danos morais. É por isso que elas podem recorrer. Tá? E recorrida a zumbi telefonia. É contra a parte a que se recorre. Já no cabeçalho, na parte de cabeçalho, né, colocar as qualificações que você tem no enunciado. Então, Maria, idosa, tradutora, você sabe que ela é tradutora, documentos anexos. Com endereço X, você não sabe o endereço de Dona Maria. Então, endereço X. E sua filha, Ana, professora, essa informação tem no enunciado. Ambas representadas por seu advogado, OABX, tá? Nós não temos números da OAB, consoante procuração anexa,
vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência interpor o presente recurso inominado. Senhores, o nome da peça é essencial para a pontuação na disciplina de estágio. Tá? Você tem que acertar corretamente o nome da peça. Esse é um recurso inominado. E na sequência, quando você está qualificando, você tem que já colocar o fundamento do teu recurso. No caso aqui, nosso recurso é fundamentado no artigo 41 e seguintes da Lei 9.099. Tá? E você já continua falando por que você está interpondo. Isso tudo numa linha só. Em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo juizado, que a gente está recorrendo contra o juiz, né, do juizado, de folhas tal, não tem o nome, deixa em branco, o número da folha, deixa em branco, os presentes autos digitais, requerendo, e é importante isso, na peça de interposição, você fala já a razão, porque você está interpondo recurso inominado, em virtude de você não estar você está inconformado com a decisão, tá? E já requer que o recurso seja recebido, então que o juiz receba o seu recurso com as razões que vão estar em conjunto e que vai remeter, vai enviar para o colégio recursal, porque é o colégio recursal que julga. Veja que situação semelhante ocorre com a apelação. No entanto, lá na apelação, nós temos graus de jurisdição, primeiro e segundo graus. O que acontece? Por que é um recurso inominado e por que é um colégio recursal? Porque a Lei 9.009, quando criou o juizado especial, os juizados especiais, ele criou como se fosse um braço à parte da justiça, de forma a simplificar os procedimentos, de ser mais rápido, o princípio da oralidade, né, dos atos. E ali faz com que não haja uma vinculação do juizado especial ao Tribunal de Justiça, a nenhum outro, certo? Então, tudo se resolve na esfera do juizado especial. Né? O juiz do juizado especial é um juiz de primeiro grau. E o colégio recursal também é formado por juízes de primeiro grau, não é formado por desembargadores. Por isso que eu chamo de colégio recursal. É um conjunto de 3 juízes de primeiro grau que vão julgar a decisão de um outro colega de primeiro grau, certo? Então, não há uma vinculação entre o juizado especial, civil, né, civil, penal, não há, entre o juizado especial e os juizados da Lei 9.099 com o TJ. Tá? Não há. Então, o recurso ocorre dentro do próprio juizado especial, certo? Lembrando que, aqui, no último parágrafo, gostaria aí de destacar para vocês que deve-se recolher custas. Então, é importante que vocês fundamentem que foi recolhida as custas e que foi recolhida... Deixa eu só corrigir uma questão aqui nessa custas recursais, né? Que foram recolhidas. Por quê? O juizado especial, quando você vai no primeiro grau, ele é gratuito. Então, você não paga custas, ele não tem custo. No entanto, quando você recorre, você vai pagar as custas do preparo e as custas do processo. Tá? Deixa eu só corrigir aqui, que não é 2% do valor da causa, é recolher as partes, a guia da custos processuais, conforme comprova o documento anexo. Porque vai depender do que foi que se deu ali na sua petição. Como é que se calcula as custas recursais no juizado especial? Deixa eu só compartilhar com vocês um documento aqui que eu encontrei da OAB, e aí no TJ também tem, só não está tão simples assim. Tá? Tem essa tabelinha, inclusive está atualizadíssima, né, em abril de 2021, da Justiça Estadual de São Paulo. A OAB fez esse resumo para nós. Aí aqui tem as taxas judiciárias, né, a descrição, o valor, observação e o recolhimento, se dá por DARE, né, ou por qualquer outro tipo de guia, tá?
Veja que aqui no primeiro eu tenho petição inicial, né, e o preparo de apelação. E aqui, no 12º item, eu tenho as custas do recurso inominado. E o valor são as taxas previstas no primeiro, nos itens 1 e 2 dessa tabela, englobando custas do próprio recurso, né, que é semelhante à da apelação, e ainda aquelas dispensadas em primeiro grau. Quais são as custas dispensadas em primeiro grau? A taxa de procuração, a taxa de citação, a taxa da assistência dos advogados, tudo isso são custas dispensadas. E por que é esse o valor calculado? Porque lá no artigo, lá na Lei 9.099, no artigo, deixa eu colocar aqui, das despesas, deixa eu ver se está aqui, Lei 9.099, deixa eu procurar aqui para você, o artigo que eu acabei esquecendo, espera um pouquinho. Tá, no artigo 54, vou até compartilhar também com vocês, fala o seguinte, veja aí na tela, artigo 54, parágrafo único. O acesso ao juizado especial independerá, em primeiro grau, do pagamento de custas, taxas e despesas. Custas, taxas e despesas. O preparo do recurso, na forma do artigo 42, parágrafo 1º, que é o recurso inominado, compreenderá, preparo é a custa, né, do recurso, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Então, quando você vai fazer um recurso nominado, você pode fazer duas coisas. Se for o caso, requerer a justiça gratuita, e aí demonstrando que a pessoa é hipossuficiente, anexando até a declaração de hipossuficiência, ou recolher essas custas. O recolhimento dessa custa vai ser compreendido na base do pagamento das custas do processo de primeiro grau, das taxas e despesas. Então, compreenderá todas as despesas dispensadas do primeiro grau, mais a despesa do próprio recurso. Por isso que na tabela do TJ de São Paulo, essa que foi simplificada pela OAB para nós, ele fala que é o que está no item 1 e item 2 ali do recolhimento de custas. Tá? Então, essa observação eu queria falar para vocês. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa petição. Então, informar aqui que o preparo foi feito, então foi recolher as custas, né, processuais, recursais, e assinalar com local e data, né, pedir deferimento, local e data, o nome do advogado, lembrando que vocês estão apresentando Josué. Na sequência, na próxima página, no mesmo arquivo, tá? No mesmo arquivo, vocês vão fazer as razões do recurso nominado. A primeira parte é a peça de interposição. A segunda parte é a peça de razões do recurso. Como é um recurso nominado, é as razões do recurso nominado. Eu repito a qualificação recorrente recorrido, informo que o juizado, da onde que é a origem desse processo, esse processo é do Juizado Especial de Taubaté, tá? E aí eu me refiro à turma do Colégio Recursal, né? Então, egrégia turma do Colégio Recursal da 47ª Circunscrição Judiciária de Taubaté. Tá? Então, em espaço, primeiro eu faço o cabeçalho, né? Olha, eu vou informar por que estou colocando esse recurso aqui. Então, eu coloco da seguinte forma: trata-se de um recurso inominado, interposto pela recorrente, representada pelo advogado, nos termos do artigo 41, parágrafo 2º, em razão, fundamento sempre tem que ter, tá? Em razão do quê? Se ela está inconformada com a sentença do primeiro grau, que já julgou parcialmente procedente. Você está recorrendo da sentença.
Os seus fundamentos têm que ser contra os fundamentos da sentença, sempre isso. Por isso que você precisa saber qual é o fundamento do juiz para poder ali fundamentar o seu recurso. É contra a sentença, tá? E não contra qualquer outra peça processual que tenha no seu processo. Então, está recorrendo em virtude do inconformismo da decisão de primeiro grau, né, que julgou parcialmente procedente a demanda, afastando a condenação às reparações relativas a dano moral sofrido pela recorrente. Tá? Novamente, como essa parte, veja, a peça de interposição vai para o juiz de primeiro grau, né, o juiz que julgou a causa, o juiz do juizado especial. As razões vai para o colégio recursal. Dessa forma, você precisa informar novamente o colégio recursal que houve o recolhimento das custas do preparo conforme o artigo 54. Tá? Eu coloquei aqui, eu coloquei para vocês desenvolverem o texto, né? Informar que foram recolhidas e fundamentar no artigo 54 da Lei 9.099. Na sequência, a tempestividade, é importante vocês falarem da tempestividade, tá? Que o recurso for interposto dentro do prazo. O prazo é diferente, não vou falar para vocês qual é, vai lá no artigo 42 e dê uma olhada, tá? Para informar qual foi esse prazo. Na apelação é 15 dias, no recurso inominado é outro prazo. Então, informar que foi interposto dentro do prazo previsto do artigo 42 e colocar qual é esse prazo. E, após isso, colocar os fatos. E nos fatos, aqui vocês vão transcrever de maneira parafraseada tudo o que aconteceu no processo. Todos os casos, o fato lá que aconteceu na loja do Zumbi, depois quando eles foram instalar, todos os fatos de maneira parafraseada. Ou seja, não é para copiar, é para reescrever com suas próprias palavras. Mas vocês não podem esquecer de destacar a sentença que reconheceu parcialmente o mérito, mas não reconheceu os danos morais. E para isso, vocês precisam, em alguma parte dessa descrição, desse texto que você vai informar dos fatos, transcrever o fundamento da sentença, porque o seu recurso é contra a sentença, tá? Qual que é o fundamento? Por mais que a atitude o juiz, né, na hora de prolotar a sentença, fundamentou da seguinte forma: por mais que a atitude da ré fuja de qualquer tipo de razoabilidade justificável e agindo com evidente má-fé e desídia por parte dela, não há motivos para a condenação em danos morais, pois que houve mero dissabor por parte das autoras, em vistas que essas coisas infelizmente acontecem diariamente com essas empresas de telefonia. Veja, você precisa transcrever a fundamentação. Tá? E não é parafrasear, é transcrever, copiar e colar e vir como fato, porque é ela que você vai atacar. No direito, de novo, repito, para gravar, você está atacando os fundamentos da sentença. O fundamento foi esse que eu acabei de ler para vocês, que está aqui no item anterior. Tá? E aqui, vocês vão ter que explicar qual é o fundamento dos danos morais. Então, aqui, o fundamento é o quê? É a discriminação da idosa, certo? E aqui vocês podem usar o artigo 186 do Código Civil, né? O artigo 6º, parágrafo 1º do CDC, podem utilizar o artigo 14, vai colocar aqui, E14 do CDC. Podem utilizar também o artigo 96 do Estatuto do Idoso. No entanto, vocês vão com cautela. O artigo 96 é só para vocês reforçar o argumento. Por quê? Porque o artigo 96 fala da questão do crime de discriminação contra o idoso. Tá? Então, que não tem nada a ver com a esfera penal. Porém, vocês podem utilizar assim, é tão grave a discriminação que já é no próprio estatuto tipificado como um crime, né? Discriminar impedindo que o idoso assine contrato.
não com essas palavras, né, mas impossibilitando o idoso de contratar. É um crime previsto no Estatuto. Então, o artigo 96 vocês vão utilizar como um reforço à argumentação, tá? Porque a gente não é um processo criminal, é um processo civil. Por fim, vocês vão lá no pedido, né? Então, pelo exposto, né, após aí a apreciação das vossas excelências, né, requer às autoras que o presente recurso inominado seja conhecido e provido. Tá? É importantíssimo, porque esse é o pedido, conhecimento e provimento do recurso, com base nas razões expostas. Tá? Conhecer é que o recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade. Prover é conceder aquilo que foi lhe pedido, tá? Que foi os danos morais. Provido com a reforma da sentença no que se refere aos danos morais, porque é só isso que você quer reformar. Tá? Condena a empresa zumbi a pagar a indenização em razão da discriminação da idade da Maria, tá? A ser habitada por vossas excelências, porém, no valor não inferior a 20 mil reais, que foi que vocês pediram lá na inicial de vocês, certo? Não esqueça, pedir o conhecimento e provimento, a reforma da sentença, ó, eu vou até grifar aqui, conhecimento e provimento, tá? Reforma da sentença, que se refere aos danos morais para a condenação aí da zumbi para pagar a indenização dos danos morais, tá? Valor não inferior a 20 mil. Nesses termos, né, local e data, né, o nome do advogado, Josué, que é o que a gente está representando, esse dado tem no problema, e número da OAB. Número da OAB não tem no problema, certo? E assim é a interposição do nosso recurso inominado, tá? Essa seria a nossa quarta peça. Bom, senhores, é isso, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês nessa semana, nas segundas-feiras, no plantão das 18 às 18h30 e nas quintas-feiras, no plantão das 11 às 11h30, certo? Aí qualquer dúvida eu posso ajudar vocês, tá? Fiquem bem, estudem, tá? E boa sorte. Um beijo. Tchauzinho. Até mais. Até a próxima. Tchau.